Oi gente, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo no meu canal. Eu sou Marina Blanc, escritora de livros de ficção, e no vídeo de hoje eu vou falar para vocês sobre quais são os tipos de ficção que existem, os principais na verdade, porque o mundo da ficção é um universo inteiro com infinitas possibilidades de temas sobre o que você pode escrever. A ficção é maravilhosa, você pode escrever sobre o que você quiser num livro de ficção, e existem vários subnichos, subgêneros da ficção, mas eu vou te apresentar aqui hoje os 5 principais subgêneros da ficção. Eles acabam se ramificando em outros, e aí você pode ter a sua liberdade para escolher sobre qual subgênero você vai falar, qual vai ser o tema da sua história, você consegue definir a partir disso. Mas antes, já deixa o like no vídeo, se inscreve no canal e ativa o sininho de notificação para você poder receber todas as novidades aqui no canal. Então vamos pro vídeo. Então vamos lá. Como eu falei pra você aqui no começo do vídeo, existem muitos tipos de ficção, mas eu vou te apresentar os 5 principais e com certeza a partir disso você já pode ter algumas ideias. Especialmente se você ainda não sabe sobre o que você vai escrever, ainda não conseguiu definir o tema do seu livro, isso pode te ajudar a descobrir aí sobre o que você vai escrever. Então a primeira coisa eu vou falar pra você sobre a ficção fantasiosa, que essa muitas pessoas conhecem, que envolvem coisas sobrenaturais, superpoderes, magia. Então, tudo que tem a ver com magia, coisas sobrenaturais, superpoderes, tudo é ficção fantasiosa. No meu caso, eu escrevo livros de ficção fantasiosa bastante. Teve um livro que eu escrevi que, na verdade, foi mais para ficção científica, mas, no geral, eu escrevo histórias de ficção fantasiosa, porque eu escrevo histórias de super-heróis. Inclusive, você pode comprar o meu livro no meu site, ou os meus livros, na verdade, no site que está aqui na descrição do meu vídeo. Então você consegue encontrar meus livros nesse site, e eu escrevo livros de ficção fantasiosa, eu escrevo histórias de super-heróis. E aí, se você se interessa mais por esse gênero de magia, de coisas épicas, de histórias de super-heróis, de superpoderes, é esse o gênero que você vai escrever. Agora, tem um outro gênero que é muito parecido com a fantasiosa, mas ele tem uma particularidade. Muitas pessoas gostam também desse gênero, que é a ficção mítica. Qual que é a diferença da ficção mítica para a fantasiosa? Ela acaba sendo bem parecida. Só que, além de ter coisas sobrenaturais, magia, superpoderes, geralmente são aquelas histórias que envolvem seres mitológicos. Por exemplo, às vezes as pessoas colocam mitologia celta, a mitologia nórdica, a mitologia dos deuses gregos, coloca a mitologia romana, e aí você coloca isso dentro do seu livro e você está escrevendo um livro de ficção mítica, porque você está colocando deuses. Se você criar um deus, por exemplo, é ficção mítica, aí já entra mais para fantasiosa. Isso envolve mais quando você pega mitologias já existentes e coloca no seu livro. Algumas pessoas até têm muita dúvida sobre isso, se acaba sendo plágio, você pegar um ser mitológico que já existiu. Não é plágio, mas você está subnichando a sua história para uma ficção mítica, pegando seres mitológicos de algumas culturas que já existiram, que isso realmente aconteceu. Aliás, aconteceu na cultura de um povo atrás aí. Colocar isso na sua história não é plágio, mas você vai estar subnichando especificamente para a ficção mítica. Muitas histórias que a gente conhece usam essa estratégia, por exemplo, Percy Jackson, até mesmo a Mulher Maravilha, você vê aí várias, o Thor, então você vê vários super-heróis que tem a ficção fantasiosa, mas também envolve a ficção mítica por causa dessa particularidade. Agora, outra ficção que essa praticamente todo mundo conhece, essa é a mais falada de todas, todo mundo fala disso, é a ficção científica, que essa aí todo mundo conhece, né? Ficção científica, envolve coisas futurísticas, robôs, tecnologia, viagem no tempo. Aí todo mundo já tá ciente do que é ficção científica. E você lembrando que os subgêneros, eles podem se misturar. Você pode pegar, por exemplo, um pouco de ficção científica, misturar com ficção fantasiosa. Eu peguei aqui para mostrar para vocês alguns dos meus livros para ficar mais fácil de entender. Por exemplo, esse meu livro aqui, As 7 Memórias, é pura ficção científica. Eu acabo dando algum certo poder para ela, mas é mais ficção científica do que tudo esse livro que eu escrevi. Porque ele envolve muito essa coisa de tecnologia, nanotecnologia, que foi o que eu explorei nessa história. É uma história de mistério, suspense, mas que envolve também essa coisa mais científica. Então esse é um dos meus livros, um dos poucos livros que tem mais ficção científica do que fantasiosa. Esse meu outro livro aqui, que é O Herói Obscuro, eu misturei a ficção científica com a fantasiosa. Por quê? Porque eu utilizei conceitos de genética
Então eu peguei a parte da genética, que envolve ciência, para dar um superpoder para o protagonista. Então eu utilizei dos conceitos de ficção científica, utilizando termos científicos, utilizando dos conceitos genéticos, para dar um superpoder que já entra na fantasiosa. Então você pode também ter essa liberdade de misturar os gêneros dentro da ficção, que também fica muito bacana. Agora, saindo um pouco desse mundo louco de coisas sobrenaturais que a ficção te permite escrever, porque tudo é possível dentro do universo da ficção, vamos falar um pouquinho de coisas mais normais, como por exemplo, a ficção cotidiana. O que seria a ficção cotidiana? É uma ficção do dia a dia. Você escrever a história de uma pessoa normal, com problemas na vida normais, sem superpoderes, sem magia, sem nada sobrenatural. É simplesmente uma história do nosso dia a dia, de uma pessoa com uma vida normal, né? Normalmente livros de romance, você descreve a história de uma pessoa que passou por uma superação, também tudo ficção cotidiana, coisas que não envolvem nada sobrenatural. E por fim, eu quero falar para você aqui do último principal tipo de ficção, que é a ficção histórica. O que envolve essa ficção histórica? Ela também não envolve nada fantasioso, nada sobrenatural. É simplesmente quando você pega fatos históricos e baseia sua história naquilo. Por exemplo, tem muitos romances de época que escrevem a história no contexto, no passado, a história acontecendo na Segunda Guerra Mundial. Você pega muito esses conceitos. Então, fatos históricos do passado, você escrever a sua história dentro desse fato. Ou então, também poderia ser você modificar um fato do passado. Por exemplo, você vai reescrever como foi o descobrimento do Brasil, por exemplo. Como se os índios tivessem dominado os portugueses ao invés do contrário. E aí você escreve essa história modificando o fato do passado, como que seria hoje, se tivesse aquilo no passado sido diferente. Então essa é a ficção histórica, também não envolve nada sobrenatural. É como quando você pega fatos históricos para descrever na sua história e aí você ou modifica eles ou contextualiza a sua história dentro dele. Então essa seria a ficção histórica. Então eu te apresentei aqui os principais tipos de ficção. Você pode brincar de misturar esses tipos de ficção. Você pode criar um novo subgênero da ficção, porque existem infinitas possibilidades dentro do mundo da ficção, onde tudo é possível. Você pode escrever, fazer o que você quiser dentro da sua história. Então comenta aqui embaixo nesse vídeo qual que é o gênero que você está escrevendo aí da sua história, se é histórica, se é fantasiosa, se é cotidiana. Escreve aí nos comentários do vídeo qual que é o tipo de ficção que você escreve e a gente se vê nos próximos vídeos.